Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vanessa Saad, professora de literatura brasileira, e esse é meu canal Capítulo Final. Hoje eu vou conversar com vocês, eu já fiz um outro vídeo, tenho esse vídeo já aqui no meu canal do YouTube, falando sobre os contos de Olhos d'Água. Eu já tenho um vídeo falando sobre os contos, os 3 contos com uma temática diferente, que vai falar sobre o primeiro conto do livro, que é Olhos d'Água, o 8º conto, que é o Coperdicida, e o 15º conto, que é a Aiolua, a alegria do nosso povo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o 2º, 3º e 4º conto de Olhos d'Água, o 2º, que é Ana da Venga, o 3º, que é do Zuquerença, e o 4º conto, que é Maria. Eu quero sempre trabalhar os contos de Olhos d'Água em vídeos de 3 em 3 contos por vez, para não ficar um vídeo muito extenso, muito maçante. Assim a gente consegue dividir bem. Eu não vou contar a história inteira de cada conto, vou contar resumida. E nós vamos conversar sobre o que significa essas histórias. Vamos começar então por Ana da Venga. Ana da Venga é o 2º conto do livro Olhos d'Água, e ele vai contar a história dessa personagem que está na casa, né, num barraco, que é dela e do seu companheiro, e de repente escuta batidas na porta, né, batidas que ela reconhece, e vai abrir, e são os parceiros do companheiro dela, né, e as suas respectivas companheiras, e entra todo mundo na casa, menos o da Venga. O da Venga, ele é como se fosse um chefe ali de uma organização criminosa, tá? E ela fica muito preocupada, querendo saber onde ele estava, o que tinha acontecido com ele e por que ele não está lá. Passa muitas coisas na cabeça dela quando, de repente, o da Venga entra na casa. E ela estranha e pergunta o que estava acontecendo. Ele pergunta se ela se esqueceu de si mesma, e fala que era uma comemoração ao aniversário dela. Aliás, a primeira comemoração de aniversário que ela teve, né, com esses 27 anos. Então, eles comemoram, a Ana comemora com eles, todos ali. Vão depois todos os convidados embora. Ela está tendo lá, né, suas relações íntimas com ele, quando a polícia invade o barraco, invade o quarto deles, e o da Venga está com a arma embaixo da roupa que estava no chão, e ele tenta reagir e acabam todos mortos. E a Ana da Venga estava grávida. Essa é mais ou menos a história resumida do conto. O que acontece, né? O que nós vamos observar nesse conto? Durante o conto vai contar o desenrolar de como eles se conheceram, como que era essa vida do da Venga, né? Ela até se intitula Ana da Venga, ela inclui o nome dele com ela. Mas o que nós vamos perceber? O que nós podemos analisar dessa história da Ana da Venga, assim como as outras histórias dos contos desse livro Olhos d'Água, que são todas interessantes, vale a pena a leitura de cada uma. Aqui eu não vou falar para vocês minuciosamente a história, não vou ler o conto aqui e nem contar minuciosamente, mas vamos fazer um resumo e uma análise juntos. Em primeiro lugar, é muito importante entender que as personagens dos contos de Olhos d'Água são personagens marginalizadas, tá? São personagens, assim como a Ana da Venga, que é mulher do da Venga, que são chefes criminosos, são pessoas em situação de rua, ou às vezes são prostitutas. Então, são pessoas com uma vida mais difícil, com uma realidade mais dura. E a Conceição Evaristo, ela trouxe esses personagens para jogar luz nessa realidade diferente, que muitas vezes as pessoas não conhecem, que muitas vezes são marginalizadas, são pessoas que não têm voz, né? Então ela trouxe voz a esses personagens marginalizados justamente para conhecermos uma realidade diferente, né? Uma realidade muitas vezes que acontece para tantas pessoas, mas que fica, né, que fica escondida. Uma realidade que muitas pessoas não conhecem. Esse conto de Ana da Venga vai mostrar esses personagens marginalizados, mas além de tudo vai mostrar a falta de alternativa para essas pessoas que são companheiras de personagens marginalizados, né? Como a Ana da Venga, companheira do da Venga, que é um chefe de facção criminoso, ela não tinha feito nada de errado, mas ela, por estar junto com ele, ser companheira dele, pagou com sua vida. O filho que estava na barriga dela, também inocente, também pagou com a vida.
sabe, essa falta de alternativa para personagens marginalizados. Ela não teve uma chance de mudar ali o seu destino. Só porque ela era companheira dele, ela acabou pagando esse alto preço com a própria vida por falta de alternativa. Ela não teve como se defender, ela não teve como responder, ela não teve por onde sair, né? E no livro ele vai mostrar que foi uma lamentação, né? O jornal lamentou a morte de um dos policiais em confronto, mas nada foi falado sobre a morte deles, como se a vida deles valesse menos ou valesse nada. Então teve comoção pela morte do policial, mas não teve comoção pela morte dos que está, né, dessas pessoas, da Davenga, do companheiro, né, o Davenga e o filho deles na barriga. Teve comoção dos amigos deles que estavam lá comemorando, né? Então esse conto mostra a vida dessas personagens que são muitas vezes banalizadas, e também vai mostrar nesse conto o amor como refúgio. Por mais que fosse um ambiente de caos, né? Ali que eles passavam medo, ela estava com medo sempre que fosse alguém batendo na porta, alguém que não podia, ou fosse ter a casa invadida, alguma coisa assim. Existia amor entre eles. A Ana e o Davenga, eles se amavam muito. E ele tinha uma fraqueza que é muito comentada no livro, que é o gozo-pranto. Então, quando ele terminava de ter as relações com ela, ele chorava de emoção, de alegria. E ela nunca comentou isso para manter a imagem dele de homem forte, de homem rígido, de um chefe, né? Mas existia esse amor, existia essa fraqueza no Davenga. Ele também tinha sentimentos. Então vai mostrar nesse conto ali o amor como refúgio também. O próximo conto que eu vou comentar aqui com vocês é o do Zuquerença, que vai contar a história ali de uma... Ela já é uma senhora aqui quando inicia o conto, mas faz a retrospectiva na história dela, né? Então é um conto em média res. Ele começa, depois ele volta para o início, conta a vida dela e volta ao final. Ela já é uma senhora, mas ela foi a vida inteira explorada. Ela, muito nova, foi trabalhar numa casa que era para fazer a limpeza, mas acabou, né, sofrendo exploração sexual, acabou indo para prostituição. Então, o conto de Duzu vai contar sobre essa vida difícil dela. Ela teve 9 filhos, muitos netos, e a Duzu, agora já com certa idade, ela tinha seus netos e ela tinha 3 netos que eram os preferidos dela, que era a Querença, até inclusive o nome do conto é Duzu Querença. Então tinha a neta Querença, de 13 anos, tinha o Angélico e tinha o Tático. O Tático, com 13 anos, a mesma idade da Querença, já tinha sido morto por uma organização oposta a deles. E também tinha o Angélico que chorava porque não queria ser menino e queria ser agente policial para tirar o pai dele da cadeia. Então você vê que são pessoas ali, personagens marginalizados, tanto a Duzu, que tinha sido a vida inteira prostituta, sofreu exploração, o neto dela com 13 anos já tinha sido morto, o outro neto queria tirar o pai da cadeia, ou seja, também o pai dela, esse filho dela também na vida criminosa, personagens marginalizados, assim como na maior parte dos contos, né, de Olhos d'Água. A Conceição Evaristo fez questão de trazer esses personagens para trazer essa realidade. E o que acontece, né, nesse conto? A Duzu Querença tem muita esperança na neta dela. Essa neta dela quer mudar de vida. Ela quer estudar, ela quer ter uma vida diferente. A Querença quer quebrar esse ciclo de exclusão, esse ciclo de uma vida difícil, de uma vida marginalizada. E ela é a esperança de Duzu. A Duzu ela tem vários delírios, gosta muito de carnaval, está costurando uma fantasia para ela. E quando ela vem a falecer, a Querença vai lá, né? Quando ela chega lá e vê o corpo da avó, ela vê que ela precisa quebrar esse ciclo, mudar de vida. Ela não sabia direito o que fazer, mas ela estava estudando, estava fazendo trabalho social, ensinando outras crianças para quebrar esse ciclo de exclusão, esse ciclo de violência, de exploração. Então esse conto, né, do Zu Querença, vai trazer o contraste da vida de Duzu, difícil, também desde muito nova, 12 anos por aí,
ela também já sofria exploração, cresceu na prostituição e agora a neta dela, a Querença, nessa idade que a Duzu tinha quando era explorada, está estudando para mudar de vida e mudar de ciclo. Então esse vai ser um dos principais objetivos ali desse conto de Duzu Querença, mostrar essa realidade e essa diferença da personagem querendo mudar e quebrar esse ciclo de opressão, de violência e de exclusão. O próximo conto que eu vou falar aqui para vocês é o conto Maria, que vai contar a história de uma mulher, né, que está saindo do trabalho, está no final do expediente com uma sacola, esperando no ponto do ônibus com uns restos de comida que a patroa tinha dado para ela, que foi da festa do dia anterior na casa dela. Ali tem algumas coisas, alguns pedaços de carne e tal, e tem um melão. E ela está feliz, pensando que os filhos dela nunca comeram melão, se eles iriam gostar, esperando o ônibus. Quando ela entra no ônibus, ela, né, encontra com o ex-companheiro dela, pai do filho mais velho, e sentam para conversar. Ele manda lembranças para o filho, e esse ex-companheiro dela, com outros homens, eles fazem um assalto nesse ônibus. A Maria acaba sendo a única passageira do ônibus que não é assaltada, né? Isso faz com que os passageiros achem que ela é cúmplice dos assaltantes e começam a brigar com ela, começam a desconfiar muito dela, até que eles começam a linchar a Maria dentro do ônibus. O motorista tenta apaziguar, falando que ela sempre estava lá nesse mesmo horário, que ela estava saindo do trabalho, mas é tarde, eles começam a pisotear a Maria e a sacola dela com comida, com o melão, rompe, né? Começa a rolar dentro do ônibus e ela pensando, será que o filho ia gostar do melão? Que ela tinha que mandar um recado, que o pai tinha mandado, né, lembranças. E Maria morre ali de tanto sofrer violência, né? Ela foi espancada, pisoteada até a morte. Durante esse conto de Maria, nós vamos perceber, né, alguns termos racistas que são usados ali no conto propositalmente, tá, gente? Pela Conceição Evaristo para demonstrar essa realidade. Os passageiros xingam ela, usam termos bem ofensivos. E o que vai simbolizar esse conto, né? Vai simbolizar sonhos simples, como dar um melão para o filho comer, experimentar, esmagado pela violência. Falar sobre o recado do pai, o carinho que ele mandou, um abraço, mandou lembranças. Isso vai demonstrar a violência, a brutalidade, interrompendo sonhos, interrompendo carinho, interrompendo o dia a dia. Então esse conto aí vai simbolizar, né, a violência, a vida sendo interrompida pela brutalidade, pela agressão, pelo preconceito. A Maria foi muito julgada ali, né? Ela não teve também chances de se defender, de mudar de destino. Não deixaram ela se explicar. Simplesmente acharam que ela estava junto e agrediram ela até a morte. Então, a falta de alternativa para algumas pessoas, né? Para essas vítimas. E esse conto vai demonstrar, né? Sonhos simples, carinho, afeto, interrompidos pela brutalidade, pela agressividade. Os filhos de Maria, que já não tinham os pais presentes, porque ela tinha mais de um filho, mas nenhum dos companheiros estava junto com ela, agora estavam sem destino, pois não tinham mais a mãe, que estava morta, depois de um longo dia de trabalho, de um dia de trabalho honesto, né, foi morta, e também não tinham os seus pais. Então vai mostrar essa dura realidade, a violência, né, ceifando vidas, a violência ceifando sonhos, sonhos simples de serem realizados, sendo esmagados pela violência. E, como de costume, você já sabe, se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, que isso ajuda muito, muito, muito no crescimento do canal e esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, aguarde, vai ter mais vídeos sobre olhos d'água. Obrigada!